Sim, isto é uma cabeça. Continua a ser uma cabeça. Eu adorava que fosse assim tão Simples. preciso de ideias, compro uma cabeça e ela pensa por mim. Mas não é assim que eu vou aumentar a minha produtividade. E este artigo da BBC fala sobre o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. De um lado, temos as pessoas com receio de perder o seu emprego. Do outro, os excitados em entender como é que a IA pode aumentar a sua criatividade, pode aumentar a eficácia dos processos e, principalmente, auxiliar nos seus negócios. Então eu convido-te a ver este vídeo, onde eu explico como é que eu aumentei 10 vezes a produtividade da minha equipa com treino, prática e muita inteligência artificial. Bom podcast! Dentro da empresa, eu tenho um sistema implementado que é um sistema onde a cada 15 dias há uma formação interna. Não é uma coisa formal, nós chamamos-lhe formação interna porque é esse o objetivo, mas não é nada formal. O que é que acontece? Nós temos um evento, com toda a gente está convidada, esse evento é a cada 15 dias, está automaticamente marcado no calendário e a cada 15 dias, durante uma hora, o que é que acontece? Na primeira meia hora, alguém partilha conhecimento a outras pessoas. E que conhecimento é este? Pode ser qualquer coisa, pode ser um software que nós trabalhamos, pode ser um novo processo que foi implementado, pode ser sobre comunicação, pode ser sobre os princípios da empresa, enfim, qualquer coisa que de valor seja, ou qualquer coisa que seja percepcionada como de valor pelos colaboradores e que ao mesmo tempo ajude a empresa a educar internamente. Então é um momento onde nós partilhamos durante meia hora um tópico e depois a restante meia hora é para as pessoas poderem tirar dúvidas, enfim, para podermos ter ali um momento relaxado onde estamos a responder. É lá, sininho! Estou a ouvir um sininho, o que é que isto significa? Mais uma venda, é o melhor som do mundo ali na equipa ao lado. Enfim, agora fiquei destabilizado. O que é que eu estava a dizer? Então, a visão é as pessoas depois poderem fazer perguntas e temos ali uma conversa muito informal e tudo isto fica gravado. Porquê é que fica gravado? Porque quando um novo colaborador entra dentro da empresa, estas sessões estão todas elas arquivadas num repositório onde ele vai conseguir entender muitas premissas que são importantes ele entender para conseguir entrar dentro da cultura, entrar dentro das regras da empresa, entrar dentro da organização, enfim, tudo aquilo que é necessário para ele performar ao mais alto nível dentro da empresa. Então é um ciclo que ajuda a evoluir quem cá está, mas ao mesmo tempo estamos a construir um ativo muito importante para formar quem entra. Muito simples, é só um evento, é só um calendário e nós vamos decidindo os temas ao longo do tempo. Então, esta semana calhou a minha vez e eu decidi que o tema que eu ia apresentar ia ser inteligência sobre como potenciar no nosso trabalho a inteligência artificial. E porquê? Primeiro, porque é algo que eu tenho implementado muito, ou seja, eu tenho procurado muitas oportunidades dentro do meu dia-a-dia para automatizar e para agilizar aquilo que eu vou fazendo com a inteligência artificial e tenho tirado muitas conclusões, tenho investido muito tempo nisso e numa conversa muito informal com um colaborador aqui dentro, aquilo que estávamos a discutir era sobre um pormenor no trabalho dele, como é que ele podia melhorar a qualidade daquilo que ele estava a fazer, gastando menos tempo, praticamente 10% do tempo que ele estava a gastar. E no meio disto tudo, ele partilhou que adorava entender como poderia potenciar mais o AI e gostava de saber aquilo que eu fazia, como fazia para que ele pudesse interpretar. E eu achei isso uma ideia, uma provocação genial e então originou a ideia de, ok, se tu precisas e isto pode beneficiar, se calhar se eu educar toda a gente dentro desta estrutura a potenciar ao máximo aquilo que é a inteligência artificial, eu enquanto empresa ou a empresa vai ganhar como um todo. Então foi isso que aconteceu, eu preparei-me para essa reunião e fiz uma apresentação sobre todas as ferramentas que eu utilizava para potenciar o meu dia. Ou seja, falei sobre, obviamente, o ChatGPT, que é se calhar aquela que toda a gente praticamente conhece, e como é que eu usava isso, como é que eu organizava os pedidos ou os prompts, como é que eu os formatava, porque é que eu colocava determinados critérios, que definições é que eu tinha no meu ChatGPT, para que é que eu usava, para que é que eu achava útil, para que é que eu não achava útil, e depois mostrei ferramentas como o Claude, que para mim é uma solução superior e concorrente ao ChatGPT e no que diz respeito à escrita e programação, enfim, coisas mais detalhadas e pormenorizadas têm um resultado melhor, e mostrei como é que é possível colocar lá documentos
Dei até o exemplo de um personagem que eu construí. Eu saquei todo o repositório do Naval Ravikant, transcrevi todos os áudios que existiam dele, coloquei tudo isso num arquivo em texto e carreguei esse texto no cloud. E aquilo que me permite fazer isto é, eu consigo conversar com o Naval, ou seja, eu consigo fazer perguntas como se fosse um Naval, com todo o conhecimento dele, das palavras dele, a responder-me. Ou seja, não é conhecimento aberto da inteligência, não é conhecimento aberto da internet, é conhecimento específico daquela pessoa, são palavras daquela pessoa. E é muito interessante, porque ele junta este conhecimento artificial com o conhecimento que eu lhe estou a dar. E isto gera respostas inacreditáveis. E eu conheço muito bem o Naval Ravikant, conheço muito bem porque já passei, sei lá, centenas de horas a consumir o conteúdo dele. As respostas que ele dá são geniais e eu consigo, inclusive, melhorar o meu processo de decisão tendo ali um debate, ou seja, provocá-lo a faz-me perguntas que para eu decidir sobre este tópico eu ainda não estou a responder. Então ele faz-me perguntas que ele me faria e serão perguntas muito acutilantes, muito difíceis de responder, o que ajuda a melhorar o meu processo de decisão. Então dei esse exemplo, mas mostrei também como é que nós, para tarefas cíclicas, podemos carregar lá. Dei outro exemplo, por exemplo, onde eu simulei todos os meus posts no LinkedIn, coloquei-os lá. Depois aquilo que eu fui fazer foi buscar um perfil de LinkedIn que eu considero um bom perfil de LinkedIn, carreguei mais de 300 posts dessa pessoa, coloquei-os lá e defini uma série de regras para a forma como eu escrevo, para aquilo que eu digo, para aquilo que eu não digo, para o tipo de posts que eu gosto de falar. No final, peguei em conteúdo meu, através de 4 aulas dentro do nosso programa, transcrevi tudo isso, carreguei dentro do sistema e pedi para me extrair publicações com a minha voz, obviamente, e com o meu conhecimento, publicações para o LinkedIn. E é surreal as publicações que ele tem capacidade de gerar. Porquê? Eu estou a dar o contexto certo, eu estou a dar o conteúdo que eu próprio já o tinha trabalhado, não é? Num contexto totalmente diferente, mas eu o tinha trabalhado. Eu estou a dar as regras, eu estou a dar exemplos e estou a dar resultados de publicações que eu próprio já publiquei. E se isto ao longo do tempo for sendo alimentado, cada vez mais o resultado vai ser mais certo. E já está num nível verdadeiramente assustador e ao mesmo tempo revela o potencial que existe aqui para maximizar a quantidade de output que nós conseguimos fazer.